Bom dia, pessoal. Tá? Nós vamos começar a segunda aula agora do quarto trimestre. Vocês não precisam nem mais avisar, né? Vocês já colocam o nome no chat. Isso. Vamos interagir no chat também, tá? Aqueles que não querem interagir falando, interaja com a aula no chat, tá bom? Então, vamos lá. Nossa aula. Você quer começar? Sim. Então, tá bom. É uma sala de aula invertida. Hoje nós teremos a participação da Giovana, do primeiro A, o David, do primeiro C, e a Melissa, do primeiro D. Eu acho que a Bruna entrou também, viu? Bruna? Ela não apareceu aqui, tá? Ela não deu retorno. Então, vamos lá. Apenas os 3 alunos hoje. A introdução, nós começamos com a Giovana. Pode ficar à vontade, Giovana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, essa aula é continuação da aula passada, então a gente vai fazer função logarítmica. Eu vou começar lendo o texto e depois eu vou apresentar a atividade 1. O logaritmo e as grandes navegações. A expansão comercial e a necessidade de aprimorar técnicas de navegação exigiram métodos práticos e rápidos que facilitassem os cálculos, tais como na astronomia, no acúmulo de riquezas e dos juros gerados pelas viagens marítimas. Nessa época, o suíço Jobst Berg e o John Napier desenvolveram independentemente métodos com os mesmos fundamentos básicos, diferenciados pelo uso dos valores numéricos e das terminologias. Napier, após estudos de 20 anos, antecipou-se a Berg e em 1614 publicou o seu Marifici Logarithmorum Canonis Descripto, o primeiro tratado sobre logaritmo. Pode passar. Características e ideias iniciais. Seja a função exponencial y igual a a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. A sua inversa chama-se função logarítmica e indica se y igual ao log de base a é igual a x. Então, aqui a gente já sabe, né, da aula passada, que a base é o número que fica na perninha do g. Então, o número que fica na perninha do g tem que ser maior do que zero, mas não pode ser o número 1. Porque se for o número 1, não é considerado função logarítmica. Espera aí que alguém falou alguma coisa no chat. Me confundo um pouco ainda nisso. No quê? O Deus confundiu um pouco. Ele confunde ainda no log aqui, na maneira, na colocação do log. Porque eu faço de um jeito diferente as contas, sabe? Ah, tá, entendi. Uhum. Vamos lá, Giovana? Depois a gente continua com ele. Tá bom, então. Então, a base é o número que fica na perninha do g, e para ser considerado uma função logarítmica, ele tem que ser maior do que zero, mas não pode ser o número 1. Pode ser 2, 3, 4, mas não pode ser o número 1. Aí, aqui. Seja a função exponencial y igual a de base x, com a maior que zero e a diferente de 1. Aí, aqui tem alguns exemplos. Então, aqui no primeiro, ó. Função x igual ao log de base 5 igual a x. O logaritmo é o 5. Então, aqui é considerado função, porque é maior do que zero e diferente de 1. No segundo, função x igual ao log de base 3 igual a n. Y igual ao log 7. Log e igual a 1,44 mais 1,5 m. Pode passar. Posso fazer uma perguntinha, professora Giovana? Sim. Aqui, ó. Porque assim, eu estava lendo e vi que f de x,
que é igual a log, não seria log de x na base 5? Não é isso? Para ser uma função? Eu fiquei com dúvida aqui. Ó, Sim, mas função de das x. duas formas a leitura tá certa. Porque aqui, assim, a função, por exemplo, se a função fosse 10, a gente teria que achar algum número para a gente elevar o 5 para dar 10. Entendeu? Entendi. Mas aqui no caso, eu não posso colocar o igual antes do x, eu posso colocar? Por exemplo, falando assim, log da base 5 igual a x? Porque aqui já tem o igual, aí eu fiquei com dúvida. Sim, Eu falei errado, desculpa. Mas normal, acontece. Obrigada, viu? Então, aqui, ó, f de x igual a log de x, que no caso esse x seria o nosso logaritmando, né? Então, log de x igual a base 5, né? Aqui, f de x igual a log de m, a base 3. Aqui, y é igual a log de 7. Mas e a base aqui, ó? Não tem nada. Então, é igual a Melissa falou na outra aula, que quando não tem nenhum número na perninha do G, a gente coloca 10. Mesmo. Agora que eu lembrei. Legal. Agora eu entendi. Obrigada, Pro. De nada. Aqui. A função definida pela lei de formação. Função x igual a log x de base A, com A é diferente de 1 e A maior do que 0. Denominada função logarítmica e de base a definição decorre que, por exemplo, a função x igual ao log x de base 3 é considerada uma função logarítmica, pois a base é diferente de 1 e maior do que 0. Então, aqui, do jeito que eu tinha falado antes, o número que está na perninha do g é a base, e para ser considerado função logarítmica, tem que ser maior do que 0, mas não pode ser o número 1. Então, aqui, como o número que está na perninha é o 3, é considerado. Já a função x igual ao log x de base 1 não é considerada uma função logarítmica, pois a base é igual a 1, e por definição precisaríamos de a maior do que 1. A função x igual ao log de x menos 5 também não é considerada uma função logarítmica, pois a base é igual a menos 5, e por definição teríamos que ter a maior do que 0. Então, o número tem que ser maior do que 0, então se o número for negativo, também não vale, não é considerado função. Pode passar. Aqui o primeiro exercício. Sendo x igual ao log de x de base 3, determine a função 81. Aqui, a gente vai ter que, para explicar mais rápido, a função logarítmica, a gente tem que achar um número que a gente eleve a base e dê a função. Então, aqui a gente vai ter que achar algum número que a gente vai elevar o 3 a ele e vai dar 81. Aí, aqui, vejamos que log de 81 com base 3 é igual a 3 elevado a algum número que vai dar 81. O número que a gente vai elevar é o 4. Então, 3 elevado a 4 vai dar 81. Assim, log de 81 com base 3 é igual a 4. Portanto, a função logarítmica de 81 é 4. Deu para entender? Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer, né? No caso, Giovana, para a gente achar esse 81, para a gente já saber que é 3 elevado a 4 potência, o que a gente tem que fazer? Alguém lembra para poder me falar? Vamos lá, gente? Alguém lembra o que tem que fazer? Pode responder no chat, tá? Fatorar? Isso. Uhum. Quem quiser responder no chat, tá? Esteja à vontade, tá bom? Pode responder, tá bom? Então, nós temos que fatorar o número? 81.
Isso mesmo. Para a gente chegar aqui, né, no 3 elevado à quarta potência, não é isso? Isso. Então tá bom. Vamos lá, Gi? Agora, eu já terminei a minha parte. Agora seria o David, né? Para ficar com o exercício 2. Ah, o exemplo 2 é dele? Ou é o exercício? Tá bom. Uhum. David, é isso mesmo? David? Professor David? Tô aqui. Quer continuar aqui, David? Eu tô meio confuso nessa por causa desse 2 vezes 2. Bom, As outras professoras querem falar? E ele vai interagindo? Vou explicar essa então, ó. Agora é a professora Dulce que está falando, tá? Vejamos alguns exercícios que envolvem funções logarítmicas. Exemplo 2. Sendo f de x igual a 2 log de x ao quadrado na base 6, determine f de 6. A solução. Como eu tenho f de x, no lugar do x, eu vou colocar 6, porque ele está pedindo para fazer f de 6, certo? Então, podem observar que onde tem x, ó, eu coloquei o 6. Ok? Só um minutinho, por favor. Minha gata querendo sair do quarto, pode? Vamos continuar. Então, tá. Pelas propriedades dos logaritmos, temos que 2 vezes log de 6 ao quadrado na base 6. Aqui, ó, f de 6 é igual a 2 vezes 2 log de 6 na base 6. Aí, o que que aconteceu? Quando eu tenho um expoente, esse expoente, ele cai lá para o início, ó. Ele sai daqui, ele vai lá para o início, de que maneira? Multiplicando. Tudo bem? Vocês perceberam isso? percebi. Eu tinha 6 ao quadrado, então ele sai daqui, ele vem lá para o início, sempre multiplicando, tá? Quando eu faço isso... Dulce, tá Tá cortando? Tá cortando? Vocês estão me ouvindo? Nossa, não acredito. Pode continuar. Tá. Então tá, vamos lá. Aqui, ó. Se eu tenho logaritmando, que é igualzinho o 6, eu posso cortar esse log. Ele... Oi? Esse log, eu elimino ele. Continua cortando? Não, não. Eu elimino ele. Ah, professora, mas por que que eu vou eliminar? Por que que eu vou cortar? Porque aqui, ó, pense em vocês, se eu tivesse log de 6 na base 6 igual a x, o que que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o 6 e elevar a x, que é igual a 6. Automaticamente, para resolver essa situação, o expoente ele viraria 1, tá? Então, assim, mas eu não vou entrar em detalhes, porque eu não coloquei aqui separadinho para vocês. Eu só quero que vocês percebam o seguinte, quando eu tiver a base, que é igualzinho o logaritmo, eu corto o log, tá bom? E eu multiplico o que sobra. 2 vezes 2, quanto que dá? Pessoal? 4. Vocês conseguiram entender o que eu expliquei? Conseguiram entender? O detalhe eu não vou falar porque eu não coloquei. Mas, assim, se a base for igual ao logaritmando, eu posso cortar o logaritmo. Essa é a regrinha, tá bom? Certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Podem colocar no chat, gente, que nós esclarecemos aqui. Agora é o momento, aproveitem. Porque depois tem o formulário na semana que vem.
Qual que é a regrinha, professora, que eu não ouvi A direito? regrinha é que quando o nosso logaritmando, que é o 6 aqui, for igualzinho à base, tá? E quando se tratar de logaritmo, tá? Tem o log. Log de 6 na base 6, ó, pode ver que os dois números são iguais. Eu corto o logaritmo, ele é eliminado automaticamente. Obrigado. Tudo bem? Tá? Tudo. Aconteceu isso, você já pode cortar. Aí você vai trabalhar com o que sobra. Quem sobrou aqui? 2 vezes 2, que é a mesma coisa aqui. 4. Então, o log ele não pode ter dois números, tipo 6, 6, 5, 5 não pode. Aí tem que ser Não, ele é eliminado porque tem uma situação aqui que faz com que aconteça isso. Que depois eu posso até detalhar, tá bom? Mas assim, só para vocês saberem, eu corto, eu elimino. O logaritmando foi a mesma coisa que a base, eu elimino o log. Tá bom? Tá bom. Nessa situação aqui, que é uma das propriedades do logaritmo. Posso pular para a próxima? Sim? Sim. Ok. Funções logarítmicas e suas conexões. Gostaria de fazer a leitura aqui, David, por favor? Ok. A aplicabilidade da teoria dos logaritmos e suas características em outras áreas do conhecimento visa agilizar cálculos, bem como ampliar conhecimentos em assuntos específicos. Vejam a seguir algumas conexões desse assunto da matemática. Logaritmos e os terremotos. A escala Richter é logarítmica e é usada desde 1935. Por meio dela, é possível calcular a magnitude, quantidade de energia liberada, epicentro, origem do terremoto e a amplitude de um terremoto. Dessa forma, é possível quantificar a energia em joules liberada pelo movimento tectônico. Se a energia liberada nesse movimento é representada por E e a magnitude medida em grau Richter é representada por M, a equação que relaciona as duas grandezas é dada pela seguinte equação logarítmica. Log E igual a 1,44 mais 1,5M. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguém já ouviu falar que terremotos e logaritmos têm essa associação? O logaritmo tem associação dentro do estudo dos terremotos? Em alguma aula? Eu nunca ouvi falar, pensei que era de outra forma. Sei lá. Feita de outra forma. Essas coisas. Então. Porque, assim, na matemática, o importante é quando colocamos significados, né? Porque, às vezes, o aluno fala assim, mas por que eu estou aprendendo isso? Ai, que coisa chata. Mas, no final, a gente consegue perceber a importância da matemática dentro da nossa vida, né? Então, quando se trabalha nesse estudo dos terremotos, é uma situação muito importante aqui, né? Onde a gente coloca log de E, aí tem essa situação aqui, tá bom? É uma equação logarítmica. É só para vocês saberem mesmo, para curiosidade. Para tentar entender por que a gente trabalha, por que a gente estuda os logaritmos, tá bom? Alguém quer perguntar? Qualquer coisa, vocês podem até tirar dúvida com os professores, ó. Tem professora de geografia, professora de física. Se bem que eu acho que esse conteúdo ela vai entrar o ano que vem, no segundo ano. Mas só para vocês saberem que faz Então, parte. a Thelma, da geografia, né, ela trabalha com isso, né? Mas ela não chegou a falar do logaritmo. Eu perguntei para ela, ela não chegou a falar. A geografia envolve, né? Os terremotos, né? Então, acaba entrando também na matemática, né? E a gente sabe disso, né? Que acaba entrando mesmo, né? Tudo bem, pessoal? Até agora tá tudo certo? Obrigada, Pro. Vou continuar aqui. Nada. Professor David,
por favor. Logaritmos e a química. Radioatividade. Os químicos, para determinar o tempo de desintegração de uma substância radioativa, utilizam a fórmula Q igual a Q, Inicial. Q0, vezes 2,71 elevado a menos R multiplicado por T, Sim, isso mesmo. em que Q é a massa da substância, Q0 é a massa inicial, R é a taxa de redução da radioatividade e T é o tempo em anos. Podemos calcular o tempo gasto para 300 gramas de determinada substância se reduzir a 200 gramas a uma taxa de 7% ao ano. Equações desse tipo podem ser resolvidas com auxílio da teoria dos logaritmos. Ok. Aí essa parte aqui, o professor Heron, ele já comentou que a próxima aula dele ele vai falar dessa fórmula dentro do conteúdo dele. Tá bom, gente? E aí é bacana porque a gente consegue associar a matemática com a química. Tá certo? Então é só mesmo uma introdução aqui, para vocês perceberem que eu começo e ele termina lá com os cálculos dentro da química. Tá bom? Continuando. Logaritmos e a medicina. Quando um paciente ingere um medicamento, a droga entra na corrente sanguínea e, ao passar pelo fígado e pelos rins, é metabolizada e eliminada a uma taxa que é proporcional à quantidade presente no corpo. Suponha uma superdose de um medicamento cujo princípio ativo é de 500 miligramas. A quantidade Q desse princípio ativo, que continua presente no organismo T horas, após a ingestão, é dada pela expressão Q, De T. QT, igual a 500 multiplicado por 0,6 elevado a T, Sim. usando I em 3 igual a 1,5, 1,1. Só um minutinho, desculpa te interromper. Aqui, ó, vocês não aprenderam, e depois eu vou pedir para fazer uma pesquisa. Aqui significa LN, tá? LN 3 é igual a 1,1, LN de 5 é igual a 1,6, e LN de 2 é igual a 0,7. Ok? Aí pode continuar, professor. Obrigado. Nada. É possível obter o tempo necessário para que a quantidade dessa droga presente no corpo do paciente seja menor que 100 miligramas. Isso, olha que bacana, gente. Logaritmos é usado dentro da medicina, né? Alguém aí já pensou em ser médico? Vai estudar medicina? Sim ou não? Pode colocar no chat. Eu quero ser psiquiatra. Isso, aí, olha. Olha a importância aqui, ó, da matemática dentro da medicina, dos logaritmos, né? Tudo bem? Posso continuar? Vamos lá? Função logarítmica é a matemática financeira, que é dentro da matemática mesmo. David, tudo bem? Tudo. Vamos lá? Vamos. Atividade 1. Um capital C é aplicado a uma taxa anual de 8%, com juros capitalizados anualmente. Considerando que não foram feitas novas aplicações ou retiradas, em quantos anos o capital acumulado será o dobro do capital inicial? Considere C vezes 1 mais I elevado a T igual a M, em que M é o montante, C é o capital inicial, I é a taxa de juros e T é o tempo. Use log igual a 0,301 e log 1,8 igual a 0,033. Aí aqui nós temos as As alternativas.
alternativas, né, que é entre 8 e 9 anos, entre 9 e 10 anos, entre 10 e 11 anos, e entre 11 e 12 anos. É uma questão atípica aqui para vestibular, para concurso, tá? É uma aplicação de funções dentro da matemática financeira. Isso daqui, gente, é algo que vocês precisam realmente estudar. Porque aí a faculdade, tá, já no primeiro ano já entra com a situação de matemática financeira. Pessoal aí que vai entrar na... Oi. É isso que eu ia falar para eles, né? Quem está pensando em fazer administração, né? Entra a matemática financeira no primeiro ano da faculdade, né? E assim, esse log de 2 e log de 1 aqui, que é 0,301, log de 2 aqui, né? 0,033, é uma tabela, né? Que tem esses valores, né? E quando for calculado, sempre vai ter esses valores, né? Que vão mudar, claro, muda porque tem a tabela, né? Mas Bem que lembrado, entra Pro. muito E na nas administração de questões de empresa. vestibulares, eles sempre colocam, entre parênteses assim, porque não tem como gravar. São muitos números, é uma tabela gigantesca, infinita até, né? Por isso que é mencionado aqui. E uma coisa que eu queria falar também, a fórmula dos juros composto é que M é montante, que é igual a C, que é capital, vezes 1, mais I elevado a T. E o que seria esse I? Esse I seria a taxa, tá? A igualdade aqui é indiferente a posição, porque eu posso colocar o M antes, ou posso colocar o M depois, tá bom? Aqui a ordem não altera, tá? Eu coloquei de propósito nesse problema, porque vocês vão resolver assim. Mas a fórmula mesmo, costuma-se dizer que é M que é igual a C vezes 1 mais I elevado a T, tá? Nesse caso, gente, vocês conseguiriam pensar de que maneira que eu resolveria essa atividade? Ó, aqui, C é capital. Qual seria o nosso capital? Eu tenho algum valor para o capital? Tenho. Ó. Não. Então, 8% mas de esse juros. 8% não seria a taxa? Que no Sim. caso, ó, 8%, eu não vou colocar 8% aqui no lugar do I. Como que eu colocaria aqui no lugar do I esse 8%? Como que eu colocaria? Só o número 8? Será que é só o número 8? A porcentagem, ó, 8%. Eu preciso transformar em número decimal. Para transformar em número decimal, eu preciso fazer uma divisão aqui. Ó, 8% não é a mesma coisa de 8 por 100, ou seja, 8 sobre 100 não é a mesma coisa? Quanto que dá 8 sobre 100? Ou 8 dividido por 100, quanto que dá? Sem fazer a conta. Eu tenho que andar com a vírgula para o lado esquerdo aqui, ó. Porque a minha vírgula está depois do 8, certo? Se eu quero dividir por 100, eu tenho que andar quantas casas para a esquerda? Quantas casas eu ando para a esquerda? Estão colocando no chat? Duas, né? Então, Duas. aqui vai ficar como se eu ando duas casas para a esquerda? Se fosse uma casa... Isso, se 0,08. fosse uma casa, se fosse dividido por 10, seria 0,8, porque eu tiraria a vírgula daqui e traria apenas uma casa. Agora, como eu estou dividindo por 100, eu vou andar duas casas, então é 0,08. No lugar do I vai ser 0,08, tá? Então, nós já achamos aqui uma situação para colocar no I. E o que eu colocaria no C e no M, nesse contexto todo? Ó, um capital é aplicado essa taxa com juros capitalizados anualmente.
considerando que não foram feitas novas aplicações ou retiradas. Em quantos anos o capital acumulado será? Ó, pode ver que eu coloquei aqui as comandas, ó. Capital, eu tenho algum número? E o dobro do capital inicial, ó. É algo que eu tenho que pensar um pouquinho. Acumulado, eu posso pensar que é quem, não é o montante? Então, ó, o acumulado será o dobro do capital inicial. Capital, como eu não tenho nada, eu posso colocar C, tá bom? Tá? Então, nosso capital vai ser a letra C. E o montante seria, ó, o dobro do capital inicial. Se o capital, ele é C, o montante seria o quê? Se ele é o... Hã? M. Então, o M. montante é o M. Mas ele seria o quê? O dobro. Vou colocar aqui, ó, para vocês analisarem. Olha só. Capital, ele é C. Eu copio. O I, tá aqui embaixo, ó. 0,08. Ó, o montante é o dobro, 2C. Tá? Melhorou um pouquinho, gente? Quando eu não tenho número, eu vou procurar através da incógnita. Então, o capital, ele é C e o montante é 2 vezes C, porque ele é o dobro. Tá? Aqui a taxa, que é 0,08. E agora, como que eu faço? Eu caí numa exponencial. Como que eu continuo? Gente, precisa prestar muita atenção, tá? Nessa situação. O pessoal que logou aí, que foi fazer outra coisa, ou que tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo, não consegue aprender, tá bom? Então, presta bem atenção aqui, ó. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam? Sim. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar? Como que eu cheguei aqui? Ou todo mundo entendeu? Pro, esse I é da fórmula ou tem alguma coisa a ver Esse com I é da enunciado? fórmula. A fórmula dos juros compostos é sempre essa, sempre não muda. Tá? Tá bom, Pro, Nada. obrigada. Tudo bem? Vocês entenderam que o I aqui é 8%, ó, 0,08. O capital, ele é C e o montante é 2C. Entenderam? Ah, Pro, mas por que que eu cortei? Ninguém perguntou para mim, né? Por que que nós cortamos o C? Por que que nós cortamos? Ó, é que eu fiz direto, tá? Ele está multiplicando. Para isolar o que está fazendo parte do I, que é o que está no parênteses, esse C, ele vai passar para o outro lado dividindo, não é isso? Se ele passa dividindo, eu posso cancelar. Então, aqui eu já cancelei direto, tá? Esse C, ele ficaria aqui embaixo, ó. C dividido por C vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Tudo bem, gente? Por que que eu cortei o C? Alguém ficou com dúvida? Hã? Lúcia, eu coloquei aqui para eles tirarem as dúvidas, tá no chat. Certo. E alguém está perguntando no chat? Não? Não, ainda não. Para continuar aqui, ó. 1,08 elevado a t é igual a 2. E agora, como que eu acho esse t? Como que eu acho? Pro, no caso, o que seria esse T? O que que ele está pedindo aqui no problema, ó? Ah, tá, taxa. Ó, considerando que não foram feitas novas aplicações ou retiradas, em quantos anos? Eu deveria ter grifado aqui. Em quantos anos? Então, o que eu vou procurar, o que eu não tenho no problema, é o tempo, tá bom? Por Tá isso, bom.
que ele ficou aqui sem ser substituído. Eu consegui substituir o capital, consegui substituir o montante, a taxa, mas não o T, porque é o que está pedindo em quantos anos, certo? É o que a gente quer descobrir, né? Isso é o que queremos descobrir. E aí, como que eu continuo? Nós temos aqui uma equação exponencial, onde eu tenho T no expoente. Como que eu faço? Soma? Somo, será? Está Inverte. na frente? Oi? Coloca 1,08 no outro, do lado do 2, né? Passa pro outro lado. Será? Vamos conferir aqui o que aconteceu? Ó, quando aqui, ó, lembra que eu falei que eu tenho uma equação exponencial e quando não tem como resolver, contrário da equação exponencial não é logaritmo? Não é isso? Então, eu posso jogar um log, ó, tanto desse lado quanto desse, certo? Contrário de logaritmo é equação exponencial e o contrário de equação exponencial é logaritmo, tá bom? Então, como não dá para resolver, a gente não conseguiu identificar nenhuma situação, né? A gente pode simplesmente colocar o log aqui e o log aqui, ó. Tá? Antes desse e antes desse. Certo? Para quê? Lembra que eu falei que o nosso expoente, ele é colocado lá no início, em forma de multiplicação? Ó, ele sai daqui, ele vai lá para o início. Parece difícil, gente, mas não é, de verdade. Se vocês treinarem, vocês vão ver que é bem simples. Eu não posso deixar o expoente. Eu tenho que derrubar ele, então eu coloco no início. O resto eu copio todo mundo. Tá bom? Tudo bem? Alguém entendeu esse mecanismo? Alguém não entendeu? Que eu tirei o T daqui e levei para o início. Essa parte do log eu não entendi, não. Não entendeu nada? Ó, Não. quem que tá falando? A Jamile do primeiro A. Jamile, é assim. Quando chegou até aqui, você entendeu? 1,08 elevado a t, que é igual a 2, você entendeu? Sim. Ok, beleza. Já é um grande passo. Então, é assim. Eu tenho uma exponencial. Eu sei que o contrário da exponencial é o logaritmo. Os dois, eles andam juntos. É como a multiplicação e a divisão, a soma e a subtração, tá bom? Então, eu sei que aqui eu posso trabalhar com logaritmo, porque eu tenho uma exponencial. De que jeito? Colocando log aqui na frente e log aqui na frente. De cada termo. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Log aqui e log aqui. Por quê? Porque eu preciso achar o expoente. Para achar o expoente, eu sempre preciso fazer dessa forma. Eu tenho que tirar ele daqui. Ele não pode continuar como expoente porque é uma letra, certo? Então, eu tiro ele daqui e trago para o início de todo mundo. Ó, sai daqui e vem para cá. Tá vendo? Porque aqui eu tenho todo mundo que tá lá em cima. Menos o expoente, porque o expoente ele saiu daqui e veio para o início. Jamília, até aqui tudo bem? Essa parte? Aham. Ok. Então, ele caiu, ele foi derrubado, ele saiu daqui e veio para cá. Depois, eu não tenho que encontrar a letra T? Para encontrar a letra T, é igual lá na equação de primeiro grau, eu tenho que isolar a letra. Isolo. T é igual. Depois do igual, quem vem? Ó, log de 2, certo? Esse daqui, como ele não é a letra T, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado. Não tem uma multiplicação aqui? Não tem? Sim. Então, essa multiplicação, ela vai virar divisão. Por isso que eu passei esse traço aqui, ó. E vai lá para baixo. Toda essa parte aqui, ó, ela vai passar para o outro lado, mas em forma de divisão. Ok? Aqui você Ok. consegue compreender? Aham. Certo. Aí, eu falo para você o seguinte, ó. Log de 2 não é isso daqui, 0,301? Substituo, que é a nossa famosa tabela lá gigantesca que a gente tinha falado no início. Ok? E aqui, log de 1,08 não é 0,033? Não é isso?
É. Então, eu coloco aqui. Tenho que usar a calculadora, nesse caso aqui, ó. 0,301 dividido por 0,033. Na calculadora, vai dar isso daqui, ó. Então, deu 9,121. Ou seja, é um pouquinho acima de 9. Só que eu não cheguei no 10, certo? Como eu estou falando de anos, então é entre 9 e 10 anos. Que é a letra B. Ó. Melhorou um pouquinho, Jamile? Sim. Ah. Mais alguém ficou com dúvida nessa, gente? Hã? Podemos prosseguir? 10 para o meio-dia. Sim, né? Qualquer dúvida a gente conversa depois. Aqui, uma construção do gráfico. Alguém quer falar essa parte do gráfico? Giovana, quer comentar? Eu achei que você foi tão... Qual o termo que nós podemos utilizar para Giovana? Ah, ela é uma ótima, eu já falei para ela que ela é maravilhosa, ela é uma oradora assim, Ela foi, sabe? ela foi assertiva Então, quando ela falou daqui da base, ó. então, Base, ela ficou falando muito bem da base, né? Ó, a base é maior que 1. Quer falar, Giovana? Giovana? Pro, Oi. Quer eu comentar? acho que Ah, o meu microfone tá cortando, eu acho, não tá não? Não, não, tá perfeito. Então tá bom. Construindo o gráfico de F. E R com a base maior. Aí, peraí, só um minuto, Pro. Ou até mesmo o David. David, você entendeu essa parte? Ainda não. Não, né? Então vai, Gi. Professora, pra mim sumiu? sumiu? Mas está Sim, aparecendo. Ué, que tá estranho. cinza. Não, mas está aparecendo aqui. Deve ser o seu computador, então. É, Então tá. Alguém? Peraí, eu vou tentar sair e entrar de novo. a Melissa não quer falar? Melissa? Por que essa função é crescente? Melissa? Oi, professora, desculpa. Por que ela é crescente, essa função? Porque a base é positiva? Ela é maior que 1. 1. Ela é 2. Se ela é A maior, base é 2, é menor que 1. então a função é crescente. Ó, como a base é 2, maior que 1, então a função é crescente. Alguma dúvida aqui nesse gráfico, gente? Hã? Eu vou fazer o seguinte, no próximo slide tem as contas, tá? Por que que cortou aqui, ó, no eixo 1 do X? Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou e volto. Aqui, ó. Vamos lá, voltar. Aqui, o X, ele não é 1? Então, o Y, ele tem que ser 0, certo? Porque está no eixo do X, ó. Ó, o X é 1. Substituindo no X o 1. Aqui, ó. Substituiu. Log de 1 na base 2 igual a y. Ó, o 2 elevado a y é igual a 1. 2 elevado a y é igual. Como eu tenho 1, eu tenho que saber, eu tenho que pensar no seguinte. 2 elevado a que número que vai dar 1? Só pode ser o 0, não é isso? Né?
Então, aqui no caso, o y ficou igual a zero porque eu cortei as bases que elas são iguais. Entenderam, gente, aqui? Alguma dúvida nessa parte? Professora Melissa, professora Giovana, quer falar alguma coisa? Para contribuir? Essas contas são novas para mim, então eu tô meio em processo de entendimento ainda. Quem falou? David, eu Não entendi, David, professor. Eu ainda tô tentando entender essa, porque pra mim, tipo, é uma conta nova, sabe, praticamente. É verdade, isso é verdade. Você tem razão. Tá, mas assim, ó, eu tenho que atribuir o valor para x. Aqui, eu peguei logo esse, ó, 1. Ele vai ter que dar 0, porque ele está em cima do eixo. Então, no lugar do x eu coloquei o 1. Vou trocar, porque sempre fica melhor para resolver. Log de 1 na base 2 é igual a y. O 2, que é a nossa base, eu vou elevar ao resultado. Lembra da aula passada? 2 elevado ao resultado, né, que é o y, que é igual a 1. Aqui, a base tem que ficar igual. Eu tenho base 2, tenho base 1, não pode ser desse jeito. Eu tenho que pensar de que maneira que eu vou deixar a base 2 aqui, que também deu resultado 1. Então, aqui, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Corto o 2 e trabalho apenas com o expoente, ó, porque eu estou na equação exponencial. Y igual a 0. Essa parte de cima, ó, atribuir meio para o x, que é esse daqui. Então, aqui eu substituo, troquei a posição, log de meio na base 2 igual a y, 2 elevado a y é igual a meio. 2 elevado a y é igual. Por que ficou 2 elevado a menos 1? Alguém sabe? Por que ficou 2 elevado a menos 1? Por quê? Quer colocar no chat? Que é metade? Que é metade de 2? Porque 1 é metade de 2? Não, porque, ó, aqui eu não tenho 1 sobre 2. Eu não tenho 1 sobre 2. O 2, se ele estivesse embaixo, para continuar sendo 2, para colocar o expoente, que expoente que eu colocaria nele? Para continuar sendo 2. 2 elevado a quanto que vai continuar sendo 2? 2 elevado a 1. Só que ele está lá embaixo, ó, ele está no meu denominador da minha fração. Ele não está no numerador. E eu preciso fazer com que ele vá para o numerador. Eu vou inverter, eu vou colocar o 1 embaixo e o 2 em cima, certo? Tanto que aqui, ó, não aparece 1, mas eu tenho 1. Eu tenho 2 sobre 1 aqui, não tenho? Eu inverti. E para inverter, eu tenho que trocar o sinal de expoente, ó. Como embaixo estava 2 elevado a 2, na hora que ele vai lá para cima, ele fica 2 elevado a menos 1, certo? Tudo bem? Automaticamente, ó, fiquei com as bases iguais, e sobrou o quê? Apenas os expoentes. Y é igual a menos 1. Entendeu, David? Sim. Tem como esses números ser diferentes? Não, porque você precisa fazer com que a base fique igual. Toda equação exponencial, o objetivo, ou você transforma a base igual, ou você transforma o expoente igual. Então, quando você se depara com essa situação, para deixar o expoente igual, fica complicado, não tem como. Mas eu encontrei um caminho para que deixasse a base igual. Por quê, ó? Porque lá embaixo já tinha 2, e aqui eu tenho 2. A única diferença é que eu não vou deixar o 2 lá embaixo, eu tenho que subir. E para subir eu só troco o expoente, ó. Troquei o expoente, a base ficou igual, o resultado é sempre o expoente, porque eu corto. Que foi da aula passada. A gente teve até uma atividade. Aí tem que treinar. Esses formulários, essas aulas, sempre. Acabou a aula aqui, já pega o caderno e vai treinar. Pode perceber que nós mandamos para vocês o PPT. Então, o ideal é pegar os tempos aí que vocês têm. O professor na faculdade, ele falava assim, o que você faz de madrugada? Porque nós falávamos para ele, nós não temos tempo, professor, nós trabalhamos.
Mas e a madrugada? Ou seja, tem que estudar, gente, não tem outro caminho. Procura um jeito, tá bom? Tudo que é passado aqui, vocês têm que recapitular depois. Dúvidas, nós estamos à disposição para tirar. Tudo bem, Pro? Tudo, vamos lá? Vamos continuar, senão já passamos do tempo. Isso. Aqui é decrescente. Alguém quer falar por que ficou decrescente? É decrescente porque a base é menor que 1. Isso. A base, ela está entre 0 e 1. A base nunca pode ficar negativa. Lembra que a professora Giovana falou no início? Não pode. Para ser logaritmo, não pode ser negativa. Não pode ser 1, tá? Ela tem que ser entre 0 e 1 ou acima de 1. Entre 0 e 1, a função é decrescente. Acima de 1, a função é crescente. Tudo bem? Aqui, ó. Como a base é meio, o número entre 0 e 1, então a função é decrescente. Aí vocês perceberam a diferença da posição aqui, ó? Quando ela é crescente, tá crescendo. Decrescente, ó, ela decresce. Tá? Aqui eu tenho de novo o 1 para o x. Então, o y ele tem que dar 0 em cima dessa função. Aqui, ó. Se o x é 1, o y é 0. O que aconteceu aqui? Substituí, troquei de lugar, a base, que é meio, ó, ela ficou aqui, ó, o resultado como expoente, logaritmando veio para cá, depois do igual. Certo? Esse daqui é o que a gente tem que fazer com a exponencial. Aí eu tenho, o 1, ele tem que ser igual a meio. Então, o que eu vou pôr no expoente? Meio elevado a quem para dar 1? Eu já sei que todo número elevado a 0 é 1, ó. Tá vendo? Ó? Meio e meio. Cortei o meio, sobrou o expoente. É o mesmo mecanismo, tem que pegar, acabou a aula, já começa a estudar, tá bom? Arruma um tempinho aí. Vou continuar por conta do tempo. Atividade 2. Quem ficou de falar? Atividade 2? A Bruna. É a Bruna. Bruna. Professora Bruna faltou hoje. Professor David, quer fazer uma leitura aqui? Sim. Sim. Atividade 2. Verifique se a função f, x, igual a log 5, 3x menos 6, é crescente ou decrescente, e determine o seu domínio. Isso. Aqui, ó, função de x é igual log de 3x menos 6 na base 5, tá bom? Ó, log 3x menos 6 na base 5. Se ela é decrescente ou decrescente, determine o seu domínio. Dá para saber se ela é crescente ou decrescente? Sim, Ela é o quê, então? ela é crescente. Ela é crescente por quê? Porque a base é maior que 1. Isso. Domínio é algo que nós não estudamos ainda, mas tem a ver com o x, tá bom? Aqui, ó. A base é 5, maior que 1, a função é crescente. Existe log de b na base A, C somente C, A e B for maior que 0, e C diferente de 1. Como a base é igual a 5, satisfaz a condição de existência, basta agora verificar se o logaritmando B também satisfaz. Ó, quem é logaritmando? É o que está dentro do parênteses aqui, ó. 3x menos 6. E sempre a gente vai fazer essa situação, ó, maior que 0. Tá? Para quê? Para verificar o domínio. Então, o 3x aqui é uma inequação, tá, gente? Quando eu tenho maior, é uma inequação. 3x é maior que 6. Por quê? Porque o 6, ele estava negativo, ele passou para o outro lado como positivo. Isolando o x maior que 6, ó, o 3 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 3 é
2. Isso, por isso que x é maior que 2. Logo, o domínio de f é igual x que pertence aos reais, tal que x é maior que 2. Então, aqui é um conjunto para falar do nosso domínio, ok? Vamos lá, continuando. Gráfico da inversa da função logarítmica. Eu tenho aqui, esse de vermelhinho é o 2 elevado a x, que é uma função... Qual o nome dessa função, gente? Exponencial. Isso. E esse daqui, g de x é igual a log de x na base A. Função? Logarítmica. Isso. Tá bom? Quando eu tenho as duas aqui, quer dizer que eu tenho o gráfico inverso da função logarítmica, porque o contrário de logaritmo é a nossa exponencial. Então, ele é representado dessa forma. Se caiu a prova do governo, normalmente ele coloca esse gráfico, que ele gosta. Ele sempre está colocando, tá bom? Então, foi o que eu falei aqui, ó. Note na figura a simetria dos gráficos em relação à reta R, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vocês lembram o que é quadrante? O que são quadrantes? Vocês lembram? Ó, toda essa região aqui é um quadrante, essa daqui é outra, essa daqui é outra. Então, aqui é definida como quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4, certo? Quando eu falo dos quadrantes ímpares, é porque eu estou indo... A bissetriz, ela tá aqui, ó. Bissetriz é esse tracejado aqui, ó. Tá indo em qual quadrante? A bissetriz. São 2 quadrantes, quais são? No 1 e no 3. 1 e no 3. Por isso que são os ímpares. Entenderam? Sim? Sim. É um pouquinho confuso no início, mas tem que pegar e estudar. Dúvida, pergunta pra gente. Atividade 3, alguma professora vai falar? A 3? Algum professor? Era a Bruna também, mas eu posso falar. Era da Bruna. Pode O falar? seu já voltou, Giovana? Não, tá tudo cinza, professora. Eu mandei print pra professora Dulce pra ela ver. Muito Atividade estranho. 3. Determine a inversa de f elevado a 1 da função f de x é igual a log de 4x menos 1 com base 3. Vamos fazer f de x é igual a y é igual a log de 4x menos 1 com base 3. Invertendo x e y, temos x é igual a log de 4y menos 1 com base 3. Ou log de 4y menos 1 com base 3 é igual a x. Vocês perceberam que ali no 4x inverteu, porque a gente tem que determinar uma função inversa, e ficou o y no lugar do x. Fazendo log de 4y menos 1 com base 3 é igual a x, e aplicando a definição de logaritmo, temos 3 elevado a x é igual a 4y menos 1. 4y menos 1 é igual a 3 elevado a x. Desculpa. 4y é igual a 3 elevado a x mais 1. A gente vai passar o 4 para o outro lado, e como aqui ela está multiplicando o y, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar y é igual a 3 elevado a x mais 1, dividido por 4. Portanto, f elevado a 1 de x é igual a 3 elevado a x mais 1, dividido por 4. Alguém ficou com dúvida aqui? Desculpa, não perguntei.
Podemos prosseguir? Esse f de menos 1 aqui, ó, significa a função inversa, tá? A inversa da função. Vamos continuar, então, por conta do horário também. Atividade 4. A altura média do tronco de certa espécie de árvore evolui segundo o modelo matemático. H de t é igual a 1,5 mais log, entre parênteses, t mais 1 com base 3. Com H de t em metros e t em anos, se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura, o tempo em anos transcorrido da plantação ao corte foi. Alguém sabe como faz essa? Pode colocar no chat. A gente já tem o H, que é a altura, que é o metros de altura, e nós precisamos descobrir qual é o tempo. O H é 3,5, então é só substituir. 3,5 é igual a 1,5 mais log de t mais 1 com base 3. Alguém sabe como faz? Pessoal, vamos procurar aí a Melissa, vamos? Pode passar, professora, por causa do tempo, né? Resolução. Ali ficou 3,5, porque a gente já tem ali no enunciado, que é os metros de altura, o H. 3,5 é igual a 1,5 mais t mais 1 com base 3. O t é o tempo que nós precisamos descobrir. 3,5 menos 1,5. O 1,5 não tem como somar com log com base 3. Então, nós passamos ele para o outro lado. Então, fica 3, como ele está positivo, fica para o outro lado negativo. Então, fica 3,5 menos 1,5 é igual a log de t mais 1 com base 3. 3,5 menos 1,5 é igual a 2, desculpa. Log de t mais 1 com base 3. E nós precisamos descobrir o t que ainda não temos. Então, a base do log, que está bem ali na perninha do g, é o 3. Então, aplicando a definição de logaritmo, temos 3, que é a nossa base, elevado a 2, é igual a t mais 1. 3 elevado a 2 é igual a 9, que é igual a t mais 1. Aqui a gente só passou o t para o outro lado, só para ficar mais organizado, mas não mudou nenhum sinal. T mais 1 é igual a 9. Passa para o outro lado 1, ele está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, 9 menos 1 é igual a 8. T é igual a 8 horas, que é a alternativa B. Alguma dúvida? Dúvida aqui? Não. Tudo certo, pessoal? Não chamem, tá? Não fiquem com dúvidas, por favor, porque só piora. Tá bom? Pode chamar no WhatsApp. Aqui, mas já é 12h13. Eu vou fazer o seguinte, eu ia passar para vocês um vídeo falando do logaritmo e da música, só que por conta do horário eu não vou passar. Vou deixar aqui disponível para vocês o endereço, daqui a pouco eu estou mandando no grupo, tá? Para vocês assistirem esse vídeo que ele é interessante. E aqui a diferença do logaritmo natural e o logaritmo neperiano.
se eles são iguais ou se eles são diferentes, tá bom? Também tem uma explicação boa aqui, para enriquecer mesmo o conhecimento de vocês, para dar um enriquecimento, certo, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar? Eu quero agradecer a participação de todos. David, muito obrigada pela iniciativa, mesmo não tendo estudado, fiquei surpresa mesmo, tá? Te parabenizo aqui. As meninas foram ótimas, eu acho que o caminho é esse mesmo. Tem aluna que, de repente, ele olha assim, ele fala, ai, mas como assim a professora pede para os alunos dar aula? Não, gente, aqui, o que a gente está fazendo? Aula invertida para que vocês aprendam mais, tá? Não é que o professor está pedindo para o aluno dar aula, não. A gente está aqui para ajudar, para mediar, porque o professor, a função dele é mediador. O conhecimento que tem que buscar são os alunos, tá bom? Então, por isso que a gente colocou essa estratégia, até mesmo porque a fala de vocês, eu já percebi várias vezes que é diferente. Nossa, né, professora Regina, não é diferente? Sim, com certeza. Não A é? maneira deles falarem acaba Sim, atraindo os outros, né? Então, é muito bom. e Deixa eu facilitar. só fazer um comentário aqui. Eu estava falando com a Giovana e ela me mandou aqui, né? A tela dela ficou toda cinza. Mas muito obrigada, Giovana. Com todo esse problema que você teve, ainda você conseguiu, né, interagir com todo mundo, tá bom? Muito obrigada. Verdade. Obrigada eu, Tá? prof. Felícia, Só temos a agradecer, tá, gente? Muito obrigada pela participação. Vocês foram ótimos. E eu conto com a presença aí de outros alunos para a próxima. Muito obrigada. e deixa eu só pedir uma coisa. Todos colocaram o nome no chat, gente? Porque a gente tem que contar a presença de vocês, tá bom? Eu vi aqui, alguns responderam, né? Mas eu queria saber se todos colocaram o nome, número e a série, tá bom? Obrigada, tá? Que vocês tenham, assim, uma ótima semana, ok? Beijinho. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde.